As equipes mutantes são muito importantes para os X-Men desde que a equipe existe praticamente. Sempre a revista X-Men sempre pôde produzir, sempre teve grande capacidade de produzir os chamados, hoje tão chamados spin-offs. E uma dessas equipes muito importantes, uma das primeiras a ser criadas, a ser puxadas de dentro da revista, das páginas da revista, é o X-Factor. E a segunda formação dessa equipe é tema do nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou o Inácio Santos e hoje nós vamos falar do X-Factor. Essa é a nossa playlist X-Men Principais Personagens, aqui do canal Fator X, a nossa playlist do meio da semana. E nós estamos já há algum tempo usando as nossas duas playlists, tanto a de X-Men Principais Personagens quanto a do final de semana, que é X-Men Sagas, para atender os pedidos dos inscritos do canal. E um dos pedidos, inclusive um dos mais recentes, mas que se liga muito com a trama que nós estamos esmiuçando aí ao longo das últimas semanas, que é trilogia Complexo de Messias, Guerra Messiânica e Segundo Advento, é o X-Factor. Mas não o X-Factor original, o X-Factor de Peter David. O X-Factor que surgiu durante a Gênese Mutante nos anos 90 e que foi inclusive adaptado já até para a série animada clássica dos X-Men, que é muito pesadamente inspirada nessa fase da época da Gênese Mutante. O X-Factor, o X-Factor original, é formado exatamente pela primeira formação dos X-Men. Os X-Men originais depois se tornaram o X-Factor original, e eu planejo inclusive ainda fazer um vídeo sobre essa equipe, sobre essa formação da equipe. Mas você já viu, se você assistiu os nossos outros vídeos, você já viu a gente falar do X-Factor original nos vídeos do Ciclope, da Jean Grey, aqui no nosso canal, nessa mesma playlist, X-Men Principais Personagens. O X-Factor de Peter David é o X-Factor que surgiu em seguida, é a segunda formação da equipe, estreou no número 71 da revista X-Factor americana, de X-Factor volume 1, mas inaugurava uma nova era. Essa história se passou logo após a saga da Ilha Muir, e inclusive você pode ver, fazendo parte dessa formação da equipe, vários personagens extremamente secundários dos X-Men. Essa é parte da mágica dos spin-offs de X-Men. Personagens que você via ocupando 2 ou 3 quadrinhos e conforme foram crescendo algumas páginas, tem potencial para formar uma equipe e ter um título próprio. E esses personagens cresceram exatamente durante a saga da Ilha Muir. Saga que ganhou recentemente review no canal, que eu vou colocar aqui nos cards para você poder conferi-la em primeira mão. O X-Factor foi então, essa segunda formação do X-Factor, veio para substituir não o X-Factor original, apesar de utilizar o mesmo nome. Inclusive nas páginas da saga da Ilha Muir a gente já vê os principais membros da próxima equipe recebendo o convite, mas para substituir a Força Federal. Força Federal é uma equipe da qual eu já falei algumas vezes aqui no canal, principalmente quando falei da trilogia Massacre de Mutantes, A Queda dos Mutantes e Inferno. Se trata dos mesmos vilões que compuseram... Peraí, o X-Factor substitui um grupo de vilões? Mas é meio complexo mesmo. Mas bom, se tratam dos mesmos vilões que fizeram o atentado ao senador Robert Kelly em outra saga que também ganhou vídeo no canal, Dias de um Futuro Esquecido. Eles foram capturados depois disso e fizeram um acordo com o governo. Sua principal personagem, sua líder, Mística, essa Irmandade de Mutantes, é a segunda formação também da Irmandade de Mutantes. Fez um acordo com o governo e passou a todos os membros da equipe trabalharem como agentes do governo. Essa equipe, ao mesmo tempo que a saga da Ilha Muir acontecia nas revistas mensais dos Mutantes, no anual de cada uma daquelas revistas naquele ano, e naquele mês inclusive de A Saga da Ilha Muir, essa equipe, a Força Federal, que não tinha título próprio, acabou. Existiu uma aventura, a última missão da Força Federal, que em português foi publicada também pela Abril nas revistas X-Men Informatim, e que, infelizmente, a equipe, os membros que não morreram ou foram presos, debandaram mesmo de vez. E Mística, Heaven Dark Home,
a personagem que era fundadora dessa versão da Irmandade de Mutantes e que fez o acordo com o governo, estava junto com os X-Men na saga da Ilha Muir. Então ela sobreviveu sem sequelas, né? E ela ainda tinha que pagar sua dívida para com o governo, porque ela, mesmo trabalhando para o governo na Força Federal, continuava sendo uma criminosa. Mas ficou sem seus comandados, de repente, da noite para o dia, porque a equipe foi mandada na missão enquanto ela estava dada como morta e se passando por Valerie Cooper. Inclusive, eu expliquei isso melhor nesse vídeo que eu acabei de falar, a saga da Ilha Muir, que eu tinha colocado, que eu coloquei aqui nos cards para que você possa conferir. Bom, tendo só ela como membro sobrevivente da Irmandade de Mutantes, na verdade, melhor, da Força Federal, o governo precisava lançar mão de pessoas que pudessem substituir a equipe. Só que eles queriam também, tendo em vista, inclusive até editorialmente, né, tendo em vista a nova posição dos X-Men, lançá-los como super-heróis mesmo, porque a Força Federal era uma equipe que fazia mais missões secretas, aparecia pouco em público, quando aparecia era muito impopular, e Valerie Cooper decidiu que queria uma equipe tipo os Vingadores. E aí ela recrutou, naquela época, e como eu disse, nas últimas páginas da saga da Ilha Muir, Guido Carosella, personagem, como eu disse, um dos personagens secundários, tinha feito algumas participações dos X-Men, ganhou destaque durante a saga da Ilha Muir, mas ele era o segurança de Lila Cheney, que já é uma personagem secundária. Lila Cheney é uma coadjuvante recorrente da revista dos Novos Mutantes e que também é uma cantora de rock, né? Ela é uma teleportadora em escala cósmica, mas isso só nas horas vagas. A principal carreira dela é a música, é o rock and roll, e ela tem um segurança, Guido Carosella, um mutante capaz de absorver energia cinética e ficar mais forte com isso. Ficar, inclusive, maior. Ele adota um codinome extremamente sagaz e todo a ver com seus poderes, Fortão. Lupina, que também em outra saga importante, que já teve review no canal aqui, Programa de Extermínio, foi transformada em mutoide. Ela era membro dos Novos Mutantes, foi transformada em mutoide em Genosha. Isso você vai entender melhor vendo o vídeo Programa de Extermínio, então também vou colocar ele aqui nos cards para você poder dar uma conferida. Ela estava em Genosha tentando se recuperar, tentando arranjar um jeito de desfazer o processo que a escravizou. E junto com ela está outro membro da equipe, outro futuro membro da equipe, Alex Summers, o Destrutor, irmão de Ciclope, que inclusive nós já vimos ele no cinema, né, adaptado nos filmes dos X-Men que contam a origem dos X-Men. Então nós já vimos ele em X-Men First Class, vimos ele em X-Men Apocalipse, uma curta participação em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Então estava lá o Destrutor em Genosha, porque o Destrutor ajudou o regime de Genosha após passar pelo Portal do Destino, porque estava sem memória, porque não sabia quem ele era, e culpado por isso ele está ajudando a reconstruir Genosha depois que os X-Men depuseram o então governo de Genosha, que era um governo racista, um governo que escravizava mutantes, que inclusive transformou Lupina em mutoide. E os dois estão juntos lá fazendo isso, quando recebem o convite de Val Cooper. E Polaris, que na época, a filha de Magneto, mas que na época não sabia que era filha de Magneto. E Mercúrio, que achava que era filho de Magneto, e hoje nós sabemos que não é filho de Magneto. Mercúrio também apareceu em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, já foi interpretado, já foi adaptado para os cinemas. Apareceu então em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, apareceu de novo em X-Men Apocalipse e em X-Men Fênix Negra, e é um dos únicos personagens, é o único personagem a aparecer também no CM, um personagem mutante lá, teve sua origem mudada, depois inclusive nos quadrinhos acompanharam mudando sua origem também, ele também não é mais mutante, nem filho do Magneto, mas ele também foi visto em Vingadores, a Era de Ultron. E o personagem, nessa formação não, mas depois vai se tornar o personagem principal da equipe, o futuro líder da equipe, Jamie Madrox, o Homem Múltiplo, que já é um coadjuvante mais antigo de X-Men. A gente já pode vê-lo desde a saga da Fênix Negra, desde esse encadernado aqui. Cadê? A gente já pode descobrir que ele habitava a Ilha Muir, era um dos mutantes sob a proteção de Moira MacTarget, né, no Centro de Pesquisas da Ilha Muir, na Escócia. Então, esse primeiro grupo vai ser reunido. É um grupo... aí o Peter David é o roteirista que já assume a revista, né,
Tanto que esse vídeo chama X-Men de Peter David porque ele tem o seu estilo muito próprio. A partir do número 71, a revista X-Factor é uma revista completamente diferente da revista anterior. Foi escrita pela Louise Simonson e pelo Chris Claremont, os últimos números antes dessa transição. Essa equipe, essencialmente, são super-heróis, mas trabalham para o governo, então eles têm cenas muito interessantes, porque eles dão coletiva de imprensa, eles são bem diferentes dos X-Men. E eles vão ter vários adversários, mas o seu principal inimigo nessa fase é o Senhor Sinistro, personagem do qual nós já falamos aqui em inúmeros vídeos. O vídeo do Ciclope, o vídeo da saga Inferno, o vídeo de Massacre de Mutantes. E Sinistro é um mutante eugenista, um mutante que está tentando refinar a raça mutante de acordo com seus interesses, fazer com que ela produza os descendentes que interessam a si. Ele começou com isso já em 1888, ele é um adepto de Charles Darwin, mas quer influenciar a evolução e influenciar a força. Também falta aí a esse personagem um pouco de empatia, né? Então, por esse a força, entenda genocídio e extermínio, tanto que em Massacre de Mutantes ele mandou matar os Morlocks por não considerá-los aptos, mandou assassiná-los. E esse personagem tem também um grupo de vilões, ele tem vários grupos de vilões a seu serviço, mas um em especial que vai figurar nas páginas da revista X-Factor é a nova formação de mutantes que ele reuniu sob suas ordens, substituindo os carrascos. São os Maus Elementos, que inclusive também foram adaptados para a série animada dos X-Men, com Gladson Glutão, Balbúrdia, Tufo, Laje. Esses personagens todos você pode ver na série animada clássica dos X-Men em um outro momento que não é esse do episódio do X-Factor. Assim, vários membros do X-Factor também podem ser vistos nos vários filmes dos X-Men. O Jamie Madrox aparece em X-Men, o confronto final. Lupina vai aparecer agora em Os Novos Mutantes. Nós esperamos que esse filme faça sua estreia no cinema. Polaris figurou na série The Gifted, da Fox, que aborda justamente esses personagens coadjuvantes de X-Men em uma série de TV, e em uma série de TV da Fox. E nós também podemos ver vários personagens em X-Men Evolution, aquela série animada que mostrava uma versão mais infantil dos X-Men. Teve uma temporada que apresentou aí os novos mutantes, e entre eles estava o Jamie Madrox, estava a Lupina, né? O Jamie Madrox, que na verdade inclusive nunca foi dos Novos Mutantes, sempre foi do X-Factor ou coadjuvante direto dos X-Men, mas apareceu aí em X-Men Evolution como se fosse um dos Novos Mutantes. Bom, essa formação da equipe ficou às voltas com o Sinistro, que apesar de ser muito interessado no Summers nessa fase, também estava muito, muito intrigado e muito curioso sobre a mutação e os limites da mutação do Homem Múltiplo de Jamie Madrox. Ele tentou por várias vezes, ele inclusive conseguiu, em determinado momento, ganhar para si uma cópia do Jamie Madrox. O Homem Múltiplo, ele, quando produz energia cinética, né, ele produz esse impacto com as mãos normalmente, mas qualquer outra coisa, inclusive apanhar faz isso, ele se divide. Inclusive, ele conta numa das histórias do X-Factor que isso aconteceu durante seu nascimento. Ele é um dos poucos mutantes que manifestou seus poderes já ao nascer. E ele se divide, e as cópias dele são autônomas. Elas têm parte de sua personalidade. Quanto mais distantes ficam dele, mais autonomia elas ganham. E uma delas passou para o lado do Sinistro, ganhou tanta força que ela reabsorveu o original, inverteu. Só que o original conseguiu se libertar, conseguiu assumir o controle numa reviravolta naquela história. Mas essa inversão, essa habilidade dele, tudo isso fez com que o Sinistro se interessasse por Jamie Madrox e tentasse de todo jeito obter uma amostra do seu genoma, e obter inclusive ele próprio ao deturpar sua cópia, ao fazer com que sua cópia tentasse se tornar original. Isso norteou boa parte das histórias do X-Factor que foram publicadas aqui no Brasil pela Abril. Nessa época, o X-Factor ganhou 2 especiais, inclusive um apresentando uma vilã com muito potencial, a vilã Guarida, que eu esperava que ganhasse. Ela tinha um mestre sombrio, que eu acredito que era Apocalipse, que nós esperávamos o desenrolar dessa trama para saber quem é.
né, para saber, eram vozes que ela escutava e uma silhueta assim, e a conversa dos dois para mim apontava para que fosse Apocalipse. Infelizmente, isso não foi revelado nas revistas que foram publicadas em português, ao menos nós não sabemos para quem essa personagem trabalhava. E outro dos especiais mostrava justamente a morte de um dos personagens mais carismáticos da equipe, o Homem Múltiplo, vítima do vírus legado. Vírus legado, um vírus que infectava apenas mutantes inicialmente e que teve sua origem, né? A disseminação desse vírus começou na conclusão de uma saga que eu também quero contar aqui no canal, que é a Canção do Carrasco, uma saga muito importante para o cânone e para a própria origem de Cable, para explicar melhor a origem do personagem Cable, que também pretendo fazer vídeo sobre ele aqui no canal, e para explicar melhor até a árvore genealógica da família Summers, que é bem complexa e que teve muitas coisas adicionadas desde então, se tornou mais complexa ainda. Ele foi vítima do vírus legado que ele contraiu de maneira heróica, inclusive, salvando um mutante que estava contaminado pelo vírus legado e que ele sabia disso, mas que tem uma crise respiratória perto dele, vai morrer por causa das complicações do vírus legado, inclusive, mas tem uma crise respiratória forte, o coração para de bater em seguida e Jamie Madrox tira seu traje de proteção e de isolamento lá em Genosha, onde a equipe está em missão, e faz reanimação cardiopulmonar e respiração boca a boca nesse personagem, sabendo que pode contrair o vírus. Depois nós vamos descobrir que Jamie Madrox percebeu no instante de sua morte que se fizesse uma duplicata, essa muito provavelmente surgiria sem o vírus. Na hora que ele estava morrendo, que o vírus o estava consumindo, e ele fez isso. E essa duplicata se manteve em segredo e oculta durante bastante tempo. Aí ela procurou Valerie Cooper e passou a agir com a ajuda de Valerie Cooper em segredo, sem que o resto do X-Factor soubesse. Outros membros da equipe começaram a deixar a equipe pouco depois disso. Na verdade, falar um pouco dos bastidores, o roteirista estava trocando, né? Estava mudando de roteirista, e aí com isso estava mudando os personagens também, eles estavam repaginando a revista X-Factor. Então X-Factor, logo após a saga Massacre, que também teve vídeo aqui no canal, o Destrutor, que era o líder da equipe, durante o massacre, assim, nos bastidores do massacre também, um pouquinho antes na sua preparação, e aí vão revelar ao longo da saga o que aconteceu exatamente com ele, ele é abduzido pelo Fera Negro, um personagem oriundo da Era do Apocalipse, e que era companheiro de equipe do Destrutor da Era do Apocalipse, que era um vilão. Ambos trabalhavam para Apocalipse. E o Fera Negro, que já estava há alguns anos perdido no universo Marvel 616, preparando tudo, ele fez uma lavagem cerebral no Destrutor, e após capturá-lo, e usou ele inclusive contra o X-Factor durante a saga Massacre. E aí, o Destrutor, mesmo lutando contra a lavagem cerebral do Fera Negro, deixa de fazer parte da equipe. Quando ele consegue se libertar dessa lavagem cerebral, ele continua ainda fingindo que é membro, que está trabalhando para o Fera Negro, mas começa a fazer os planos para derrubá-lo por dentro, traí-lo por dentro ali da equipe que ele está formando. O Fera Negro está formando sua própria versão da Irmandade de Mutantes, mas que não é bem uma Irmandade de Mutantes, apesar dele chamar assim, porque ele tem planos eugenistas muito semelhantes ao do Sinistro. Então o que ele quer fazer é limpeza étnica e um banco de dados de mutantes que ele acha promissor. Então ele não é uma Irmandade de Mutantes como a que virou a Força Federal, que é a da Mística, que queria até assassinar um senador, mas melhorias para a espécie mutante. Tampouco é como a Irmandade de Mutantes original de Magneto, que queria dominar o mundo, mas para colocar os mutantes em melhor condição. Aquilo é tudo uma roupagem do plano do Fera Negro, e por dentro disso tem o plano do próprio Destrutor, mas o Destrutor vai sair da equipe para executar esse plano. E aí, o Homem Múltiplo vai voltar, mas Guido Carosella vai ter um infarto e ter que se afastar. Lupina vai deixar a equipe pouco depois de Destrutor, e outros personagens vão vir. Então a equipe vai acabar sob o comando de Forge. Inclusive falei disso aqui no vídeo do Forge, né? O Forge dos X-Men vai virar o líder da equipe, vai trazer consigo Mística, de quem ele estava cuidando já desde as páginas da revista X-Men, cuidando um pouco desde inclusive de a saga da Ilha Muir, porque desde a morte de Sina, Mística não estava muito bem, ela nunca foi lá muito bem da cabeça, mas ela estava mais perdida, mas perdendo contato com a realidade, e Forge assume para si a responsabilidade de cuidar dela, inclusive meio que em substituição
a ficar com Tempestade. Não que eles vão ficar juntos, eles até têm ali um interesse amoroso um pelo outro em determinado momento da revista, né? Mostram que estão... que tá rolando um clima, por assim dizer, mas ele, ao invés de se casar com Tempestade, que ele acha que nunca vai ter uma vida plena fora dos X-Men, ele prefere dedicar sua vida a cuidar de Mística, que está cada vez mais distante da realidade. Então ele está meio que carregando ela consigo desde então e vai trazê-la para o X-Factor quando assume o controle da equipe. E o Ford já tinha ligações com o governo, né? Ele ele se apresentou, ele foi apresentado na revista dos X-Men já como um contato do governo, inclusive sob as ordens de N. Peter Grace, mas que ele não obedecia direito o Grace. Por exemplo, ele criou uma máquina para enfrentar os espectros que podia ser usado contra mutantes. Ela acabou sendo usada contra mutantes contra a vontade do Forge, e isso provocou uma briga dele com o Grace, porque ele não tinha autorizado, ele, mesmo sabendo que a máquina podia ser empregada para isso, ele nunca cedeu ela para que fosse usada. É claro, foi usada infelizmente do mesmo jeito, mas o Forge era um cara com certa autonomia, vai ganhar a liderança do X-Factor, vai trazer consigo a Mística, vai introduzir o Dente de Sabre, que está sob a custódia do governo, estava sob a custódia dos X-Men, fugiu dos X-Men, né? Ele fingiu querer uma reabilitação, era mentira, traiu os X-Men, fugiu, foi para as ruas, foi preso, foi colocado sob custódia do governo, caiu no X-Factor com colares inibidores, com uma focinheira eletrônica, inclusive, que o eletrocutava caso ele tentasse ferir ali os próprios amigos da equipe, ou tentasse usar força letal contra alguém mesmo que um inimigo, né? Então ele foi membro do X-Factor nessa época. Selvagem, que tinha sido da Tropa Alpha, vai ser incorporado a esse X-Factor também. Nós vamos ter praticamente um novo X-Factor. Felizmente, mesmo com essa reviravolta, com essa nova roupagem, o X-Factor não vai durar. E na sua edição 150 a revista vai ser cancelada. Quando a equipe for cancelada, ela já está em frangalhos. Os personagens já estão saindo cada um por um lado, cada um com a sua própria história. O roteirista começou a preparar o fim da revista, explicando ali, mostrando a dissolução da equipe, né? E o principal, a equipe foi dissolvida principalmente porque ela acha que Destrutor, que não tinha voltado à equipe, mas que está mostrando ali seu plano para derrubar o Fera Negro nos bastidores, né? Ele conta para eles que está infiltrado e tal. Ele é dado como morto. Explode uma versão adaptada do Pássaro Negro, com ele alguns viajantes do futuro de Bishop, aquele futuro do Bishop, que também surgem nas páginas da revista. Ele faz um plano para evitar que o Fera Negro faça um ataque muito perigoso. O Fera Negro tem um plano aí para espalhar sua versão de um vírus refinada ali a partir do vírus legado, e o Destrutor impede isso e acaba sendo dado como morto. Só que esse Pássaro Negro explodiu arremessando em outra realidade. Ele vai começar seu título próprio nas páginas de uma revista chamada Mutante X, que também teve curta duração. Mas esse foi o prego no caixão da revista X-Factor, que a essa altura já estava com o Forge afastado da equipe, já estava com o Jamie Madrox e alguns dos membros ali originais dessa segunda formação se orientando ali em volta dele e preparando para ajudar o Destrutor. O Destrutor é dado como morto e a equipe para de saber o que fazer a partir daí. Esse primeiro volume, que se concluiu com a participação desses personagens, com essa segunda formação do X-Factor, foi publicada no Brasil pela Abril, nas páginas da revista X-Men, parte do Mix, né? O famoso Mix do formatinho que tinha mais de um título. O X-Factor fazia parte do Mix da revista X-Men. E foi toda praticamente publicada lá, exceto por duas edições especiais, X-Factor Especial 1 e X-Factor Especial 2. Também teve algumas de suas histórias publicadas, na verdade uma história em especial, porque era um crossover com o Hulk, que era um personagem que também era escrito por Peter David, então também saiu esse crossover nas páginas da revista do Hulk, porque nos Estados Unidos saiu um pouco da história na revista X-Factor, um pouco na revista do Hulk. E no Brasil saiu tudo na revista do Hulk, porque imagino que o Hulk tinha mais colecionadores. O segundo volume de X-Factor, que traz de volta mais ou menos a mesma equipe, mas aí sob uma nova roupagem, a equipe volta como a agência de detetives do Homem Múltiplo e com membros diferentes, né? Essa agência de detetives instalada no Distrito X. O
Distrito X uma espécie de gueto onde os mutantes viviam na periferia de Nova York, e lá haviam muitos crimes, mas crimes que detetives normais teriam dificuldade de solucionar porque eles envolviam poderes mutantes, mutações, envolviam motivações que eram oriundas dessas mutações e das relações entre os mutantes, e o Jamie Madrox, vendo essa chance, abriu uma agência de detetives específica no Distrito X. Essa agência de detetives que ele fundou tinha membros diferentes do X-Factor do qual ele fez parte. É claro, tinha os personagens que ele já conhecia e confiava, como Guido Carosella, como a própria Lupina, mas também trazia junto Sirin, que o Jamie Madrox conhecia lá da Ilha Muir, né? Ele estava junto com Sirin instalado na Ilha Muir, inclusive já quando começou a saga da Ilha Muir, ele sempre viveu lá e Sirin veio viver lá junto com seu pai Sean Cassidy, então os dois já se conheciam, tinham uma relação pregressa. Shatterstar, da X-Force, Shatterstar que também foi adaptado para os cinemas em Deadpool 2, como inclusive membro da X-Force, ele pode ser visto lá, inclusive um dos personagens mais fiéis naquela adaptação é o Shatterstar. Seu companheiro Rictor, né, eles formam um casal, Rictor, Julius Stemann Richter, que já fez parte da X-Force, também já fez parte dos Exterminadores, um grupo, um título que teve muito curta duração, é uma revista mensal que só foi publicada durante o Mega Crossover Inferno, depois ela não continuou, mas o Julius Stemann Richter migrou, né? Ele já tinha surgido em X-Factor, foi para os Exterminadores e migrou para os Novos Mutantes, estava lá quando os Novos Mutantes viraram X-Force, e agora vai estar no X-Factor de Peter David volume 2, na agência do Jamie Madrox, Homem Múltiplo, na agência de detetives dele. E além desses personagens, vão se somar ao longo das aventuras outros personagens. Então, Longshot, o ex-X-Men Longshot, que é oriundo de outra realidade, do Mojoverso, mas é um mutante, vai também se somar à agência de detetives. Darwin, também outro dos personagens adaptados para o cinema. Darwin apareceu em X-Men First Class. O Darwin é um personagem que vai ter sua origem mostrada quando nós fizermos o vídeo aqui da saga Gênese Mortal. Ele é um daqueles X-Men perdidos na Gênese Mutante, na segunda Gênese. Eu falei disso aqui no vídeo do Professor X. É um grupo de mutantes que foi enviado entre o grupo de mutantes que nós conhecemos, Wolverine, Tempestade, Colossus, Noturno e Pássaro Trovejante, e o grupo que originalmente foi preso, que eram os X-Men originais, mais Polaris e Destrutor. Inclusive fazem parte do X-Factor. Então, o Darwin esteve nessa missão, vou explicar melhor nesse vídeo, que já foi pedido, vai ser feito aqui no canal, sobre a Gênese Mortal. Ele volta, né, ele desperta depois de muito tempo preso em Krakoa e vai se somar ao X-Factor também. Então, o X-Factor vai ampliando suas fileiras, depois ele vai, depois do dia M, fazer parte da equipe Layla Miller, a Layla Miller criança, vai continuar com eles até fazer sua viagem no tempo, da qual falei no vídeo da Layla Miller aqui, e voltar como adulta, continuando com o X-Factor, inclusive se tornando daí a companheira de Jamie Madrox, o Homem Múltiplo. E essa fase do Peter David no segundo volume, ela é bem controversa, ela é muito fora da caixa, ela sai muito do que foi o primeiro volume de X-Factor, né? Então nós vamos ter todo tipo de coisa, inclusive algumas bizarrices, como por exemplo, antes de realmente ficar com Layla, o Homem Múltiplo tem um relacionamento com Sirin, eles têm relações sexuais e ela fica grávida. Depois nós vamos descobrir que ela não estava grávida. O Homem Múltiplo se multiplicou, se dividiu durante o ato, e o que ela tem dentro da barriga é uma cópia dele infantil, e que o corpo dela reagiu a esse organismo intruso reproduzindo uma gravidez. Mas quando ele vai pegar o bebê no colo a primeira vez, ele reabsorve sua cópia, deixando inclusive ela indignada, todo mundo surpreso. Então, olha para vocês terem uma ideia, a noção desse roteiro, né? Também o roteiro, falei um pouco disso aqui no vídeo da Layla também, onde nós vamos ver o Mercúrio voltar como uma espécie de vilão desde Dinastia M, o Herdeiro. Ele, ao longo do volume, né, a gente vê que ele tem uma outra personalidade que surgiu da interação dele com as névoas terrígenas lá nessa saga de Dinastia M, o Herdeiro. Nós vamos ver ele na interação com Layla Miller, inclusive tendo algumas alucinações com ela, se libertando disso, inclusive recuperando seus poderes mutantes, aparentemente como se sempre os tivesse, como se fosse só uma questão de força de vontade, mas isso também vai ser mostrado nesse arco. Vamos ver a morte de Guido, que já aparecia desde o primeiro volume tendo problemas cardíacos, ele vai infartar durante uma missão do X-Factor.
vai ser ressuscitado por Layla Miller. Inclusive, o vídeo da Layla Miller é muito importante para você entender tudo desse segundo volume, porque ela é muito importante para essa formação do X-Factor. Ela vai usar, por exemplo, o seu poder que eu descrevi no vídeo dela, no vídeo da Layla Miller, que são os principais personagens da Layla Miller, para ressuscitar Guido Carosella. Só que ela sabe que isso não dá certo. Ela sabe que ela vê a necessidade e não se recusa a fazê-lo, mas ela sabe que ele não vai voltar como ele mesmo. Então vai surgir disso um Guido mais indiferente, mais distante. E eu, inclusive, tenho uma certa teoria sobre isso. Eu tenho impressão, como foi o caso com Trevor Fitzroy, que antes era um cara bondoso, também apareceu no vídeo X-Men Principais Personagens da Layla Miller, e depois de ser ressuscitado por Layla, volta como um vilão, né? Aos poucos ele vai se tornando um vilão, mas volta mais indiferente, mais distante, até finalmente se tornar o grande inimigo de Bishop, que nós conhecemos lá nos anos 90. Então Guido também vai fazer esse caminho, apesar de nós não acompanharmos todo o caminho. Inclusive vou falar por que a gente não acompanha todo o caminho. Depois que o título X-Factor é cancelado, em uma história dos Thunderbolts, do General Tadeusz Thunderbolt Ross, o Hulk vermelho, nós vamos ver a alma de Guido no inferno durante uma aventura desses Thunderbolts junto com Johnny Blaze. Eu tenho a impressão que quando ela ressuscita as pessoas, o corpo vem, a consciência, as memórias, mas não vem a alma, né? Felizmente esse arco dos Thunderbolts e do Motoqueiro Fantasma, não, né, esse crossover deles, não explicou como o Guido chegou ao inferno, mas imagino que a alma dele estivesse lá por conta de que o corpo foi ressuscitado sem a alma. Bom, inclusive é importante fazer uma emenda aqui, né? Para vocês entenderem o que aconteceu, por que eu não sei a conclusão, né? O que aconteceu com o Guido depois que ele foi ressuscitado. Não sei várias coisas sobre o X-Factor, porque a Panini, né, esse segundo volume do X-Factor foi publicado em português pela Panini, nas páginas da revista X-Men Extra e uma parte nas páginas da revista do Wolverine, volume 1. Só que ela foi descontinuada em determinado momento. Quando o título foi cancelado lá nos Estados Unidos, a Panini não publicou as últimas edições até o cancelamento aqui em português. E logo em seguida veio a reformulação dos títulos e tal, e essa fase ficou para trás. Então tem várias coisas que nós não sabemos. Nós vimos se desenhando a dissolução desse X-Factor em português, né? Então o Guido se tornando praticamente um vilão após sua ressurreição. O Darwin faz um caminho semelhante, porque, não falei, né? Os poderes do Darwin, e é por isso que ele é chamado assim, os poderes dele são evoluir para sobreviver, automaticamente. Inclusive isso pode ser visto muito bem em X-Men First Class. E em uma determinada missão em que o X-Factor vai enfrentar Hela, a deusa da morte, ele evolui para combater uma deusa, e uma deusa maligna, a deusa da morte. Eles conseguem vencer, mas ele depois fica com um olhar diferente, fica parecendo um pouco o jeito que o Guido voltou da morte. Eu imagino que ao transcender ele também não ficou mais se sentindo humano e nem teve mais empatia por aquelas pessoas. Então, esse X-Factor começa a ruir, né? Então, nós temos o Guido naquela situação, o Darwin nessa daqui, o Shatterstar e o Rictor meio que querendo paz, e aí o Homem Múltiplo e Layla Miller vão viver juntos, né? Inclusive, quando forem retomar esses personagens na fase seguinte da revista X-Men, nós vamos ver lá em A Morte do X que eles estavam vivendo juntos, estavam vivendo a Ilha Muir. Então o X-Factor realmente se dissolve. Depois disso houve um terceiro volume de X-Factor, já durante a fase Marvel Now, chamado All New X-Factor, que também não teve nenhuma edição traduzida para o português. O X-Factor vai ganhar agora, já está ganhando nos Estados Unidos, mais um volume na fase que é capitaneada pelo Jonathan Hickman, e eu tenho grande expectativa que essa fase vá nos surpreender muito positivamente, apesar de não ser o X-Factor do Peter David e ter uma composição bem diferente dessa que eu relatei para vocês aqui. Mas esse é o resumo da trajetória dessa equipe, da segunda formação do X-Factor, em que pese que o segundo volume meio que tem uma terceira formação, mas vocês veem que são os mesmos personagens, os mesmos... a mesma dinâmica, é de novo Peter David, e claro, ele muda a roupagem, eles agora são uma agência de detetives, mas ainda assim o mesmo humor, é uma continuação daquele primeiro volume. Não só é uma continuação, que a Marvel fez uma coisa muito interessante. Quando esse segundo volume de X-Factor atingiu o número 50, ela não foi publicada como número 50, porque o título original foi cancelado no 150. Então, a partir do número 50, a revista X-Factor volume 2 passou a ser X-Factor volume 1 número 200, entendeu? Eles somaram 50 edições que eles publicaram do volume 2 com 150 do volume 1 e continuaram a partir do 200 até o cancelamento da revista. Porque na prática era mesmo uma continuidade.
E é isso, eu fico por aqui. Peço novamente, se você gostou do vídeo, eu espero que você tenha gostado, por favor, curta o vídeo, o compartilhe, divida com seus amigos, nos ajude a promover o canal, a aumentar suas visualizações e assim termos condições de produzir ainda mais vídeos para vocês. Nós voltamos no domingo com Vingadores versus X-Men, mostrando aí a conclusão do arco de Hope Summers que nós temos mostrado em todos os vídeos mais recentes do canal, desde que nós fizemos lá a Dinastia M, revisitamos Complexo de Messias e chegamos até aqui. Então vamos encerrar isso com Vingadores vs X-Men domingo, na playlist X-Men Sagas, no próximo vídeo da playlist X-Men Sagas. Peço a você também, você vai encontrar o link desse outro canal aqui na descrição. Além dos nossos vídeos, conheça o Estúdio Maçã, nosso canal parceiro também sobre X-Men, que está contando a história da equipe em ordem cronológica, está nesse momento lá nos primórdios da equipe, muito interessante, está no seu vídeo 112, se não me engano. E é isso, até a próxima e muito obrigado.